O Construção e Decoração está de volta. Inspiração, informação e transformação a cada programa. No episódio de hoje nós vamos mergulhar no universo das reformas. Afinal, reformar vale a pena? Mais do que uma simples mudança estética, reformar é repensar espaços, renovar ambientes e transformar a rotina. É investir em qualidade de vida, funcionalidade e beleza para o dia a dia. Para nos ajudar a entender melhor os desafios e os benefícios desse processo, nós conversamos com a arquiteta Tatiane Graibin e com o engenheiro Fernando Costa. Eles vão compartilhar experiências, dicas práticas e reflexões de quando e como reformar pode ser a melhor escolha. Prepare-se para um bate-papo cheio de ideias, inspiração e informações que podem levar a você a mudar a forma como olha a sua casa e os seus projetos. Eles estão de volta ao programa, engenheiro Fernando Costa e arquiteta Tatiane Graibin. Uma satisfação estar com vocês. É uma satisfação enorme, Ana, estarmos de novo aqui no programa com vocês também. Nós agradecemos, né, a presença de vocês agora aqui no escritório para a gente mostrar o nosso serviço também em conjunto, né? É verdade, já falamos de outros temas com esses profissionais e hoje nós vamos focar num tema que não foi assim tão abordado. Ele já foi abordado, mas de uma forma assim mais sutil. Hoje nós vamos falar especificamente sobre reformas. Fernando, Tati, gostaria de saber de vocês, vale a pena reformar? Vale muito a pena. A reforma, muita gente tem medo, porque sempre tem uma surpresinha, alguma coisa diferente ali durante a reforma, que você vai descobrir, tem um vazamento, tem uma infiltração, tem alguma coisa que não está aparecendo. Mas isso tudo a gente soluciona, a gente consegue resolver isso durante a obra, ou mesmo prevendo antes no levantamento dessa obra, o que tem de patologia. Então isso tudo a gente já prevê antes de iniciar toda essa quebradeira, toda essa parte de obra mesmo, né? E muitas vezes durante a obra aparecem coisas novas, né? Na reforma principalmente, né? Que tá aquele negócio tá lá escondido, né? Então, a hora que a gente vai mexer, vai quebrar uma parede, que de repente o cliente pede, eu quero que muda, né, esse acesso, faça outra porta, aumenta a janela. Então, isso aparece muitas coisas diferentes, né? Então, o acompanhamento é essencial nessa hora, porque o pedreiro aí tem o que fazer, né? Entendeu? Ele não faz do jeito que ele acha, né? Porque muitas vezes ele pode até fazer do jeito que ele acha que fica bom, mas infelizmente não vai atender e não vai ficar boa depois a obra, né? Construção e Decoração volta em alguns segundos. Dê vida às suas ideias com a Coresul Tintas. Milhares de cores, infinitas possibilidades para o seu projeto. Qualidade, inovação e sustentabilidade em cada dimão. Em que situações, por exemplo, é mais indicado você, no momento que você quer investir, você pensar em reformar do que construir, né? Começar uma obra do zero? Por exemplo, eu tenho uma oportunidade de adquirir uma casa, mas aí eu tenho que fazer, né, a reforma, mas a condição do terreno, enfim, o preço daquela obra, ele está assim, muito bom, eu diria assim, de mercado. Então, assim, tem que ter paciência, obviamente, né? Eu imagino que uma reforma, ela pede que o perfil da pessoa também, né, tenha um pouco mais de paciência, não é tão fácil muitas vezes, e como o Fernando frisou, no decorrer dos trabalhos, surgem os imprevistos que muitas vezes, quando você constrói uma casa do zero, você já está ali tudo previsto, você sabe como vai ser, né? Então, em que situações, Tati, você acredita que é mais indicado você reformar do que você construir do zero? Depende muito do perfil do cliente. Muitas vezes a pessoa chega aqui já com uma casa própria, um imóvel próprio, e ela tem aquela necessidade de, eu quero uma residência maior, eu preciso mais espaço, eu preciso ampliar esse quarto. Só que, lógico, nós temos que ver se tem essa possibilidade dentro dessa casa, dentro dessa sala comercial, se tem como fazer o que ela precisa, se tem como atender a necessidade dela. Mas, assim, agora,
tem a possibilidade também da pessoa comprar um imóvel, dependendo da localização, fica atrativo você comprar um imóvel já antigo, né, já construído, e você reformar isso. Depende do uso, da tipologia, do que você quer fazer. Pode ser residência, pode ser comercial, pode ser institucional. Então tem que avaliar vários fatores, né? Tem muitos casos que acontecem, já aconteceu com um cliente meu, que ele comprou uma casa para fazer uma clínica e ele acabou, a hora que nós fizemos um projeto de reforma para ele, de como ia ficar, ele acabou demolindo a casa inteira e fez uma obra nova naquele local, porque o local ele queria. E a reforma talvez não fosse atender ele tanto. Então isso também a gente faz esse acompanhamento, né? O próprio cliente às vezes até vai comprar um imóvel. Vai lá ver para mim se esse imóvel compensa eu comprar para reformar. Aí a gente faz um estudo para ele, né? Fala, isso compensa, isso não compensa. Dá os prós e o contra, né? Porque o cliente que decide, né? Porque às vezes aquele é o sonho dele, não adianta também ser contra, né? Então vai ver se atende o que ele pediu, né? E daí a gente faz esse serviço de acompanhamento, né? E daí depois, lógico, da compra e de toda a reforma da casa, né? O programa Construção e Decoração já volta, não saia daí! Desde 2001, a Tadeu Materiais de Construção é referência em qualidade e confiança em Marechal Cândido Rondon. Aqui você encontra tudo para a sua obra ou reforma. Variedade de materiais, preço justo e atendimento personalizado. Com entrega rápida e transporte seguro, sua obra não para. Tadeu Materiais de Construção, construindo confiança há mais de 20 anos. Na maior parte das vezes, por exemplo, as pessoas que procuram para fazer a reforma são pessoas que são proprietárias da residência ou do imóvel comercial, e aí eles querem só melhorar ou modernizar, ou são pessoas que, como o Fernando estava falando, às vezes teve uma oportunidade de negócio numa localização que talvez seja atrativa, e realmente ele pensa em comprar talvez mais pela localização, ou enfim, porque tem, acha que aquele imóvel, apesar de não estar tão moderno, ele tem potencial. Como é que é isso para vocês na prática? Nós já tivemos clientes que nos procuraram justamente para fazer essa vistoria, né, fazer um laudo para ver se atende à necessidade. Mas aí avaliando questão de pé direito, o tamanho das salas, né, era para uma clínica. E aí ficou inviável, porque a reforma seria muito onerosa, né? Mas, assim, o mais comum mesmo, acho que é reforma de casas, né? Então, assim, a pessoa muitas vezes já tenha feito o projeto conosco, né? Faz um projeto menor, mas aí já com a projeção de uma ampliação, ou no futuro quero tirar essa parede, quero ampliar a sala, né? Então, a reforma de residência é mais comum. Porque a gente, às vezes, até a gente fala isso para os clientes, que sempre que for fazer um negócio, né, imobiliário, lógico, assim, procurar a gente, né, procurar um arquiteto, procurar um engenheiro, né, que vai lá olhar, aí ele tem uma visão, vamos dizer assim, de raio-x, né, já imagina como vai ficar a casa, o que dá para fazer, o que não dá, né, entendeu? Se a casa tem uma projeção para poder fazer uma ampliação e alguma coisa assim, né? Entendeu? Então, esse serviço também é muito importante para o cliente, né? Porque já tivemos casos que o cara falou, comprei a casa, né? Agora eu quero reformar, né? Daí a gente fala, podia ter chamado a gente antes, né? Daí a gente reforma, né? Mas às vezes poderia ter escolhido uma outra casa, né? Entendeu? Uma outra forma, né? Que ficaria mais fácil, viável, né? mais viável para ele. E até às vezes na hora de negociar, né? Às vezes o cara negociou a casa pensando num negócio, e daí depois que a gente dá o parecer nosso, ele fala, não, eu infelizmente, né, não vou, porque vai ficar muito oneroso para mim comprar essa casa, de repente até consegue melhorar o valor da casa por causa disso também, né, por causa dessa assistência que a gente dá na hora da compra também do imóvel, né. Vocês acabaram de citar um dos erros mais comuns que as pessoas cometem. Elas fazem por conta própria, consultam os profissionais só depois, ou muitas vezes nem consultam os profissionais, né? Acabam, vamos dizer assim, tem muita gente que a gente sabe que faz por conta, contrata um pedreiro, tal, por mais que ele tenha experiência e tudo mais, mas não é a mesma coisa que um engenheiro, um arquiteto acompanhando. Então, assim, veja bem, além do projeto ser o principal, né? Vamos dizer assim, o pontapé,
a gente tem como hoje em dia ter esse laudo, ter essa consultoria, vamos dizer assim, que o profissional vai lá, avalia, ele vai te dizer logo de cara o que é possível, o que não é, e se cabe dentro daquele investimento que a pessoa deseja, para depois ela não ter dor de cabeça lá na frente. Porque, às vezes aparece até casa que para regularizar, vamos dizer assim, né? A pessoa quer regularizar ou quer dar uma reformada na casa. Ah, mas isso aqui eu já ampliei por conta. Aí a gente vai lá e explica para ele, fala, infelizmente você fez isso aqui até fora da norma da prefeitura, né? Não obedeceu recuo, não obedeceu quantidade de abertura, entendeu? Então, aí eu falo para você, infelizmente você perdeu o dinheiro, nós vamos ter que demolir essa parte, né? Porque eu não consigo regularizar, ou aquela parte que ela construiu para me ampliar futuramente mais um espaço, né? Agora você construiu isso aqui, vai atrapalhar a gente, então nós vamos ter que demolir isso, né? Então, nesse caso, acontece também da pessoa que, infelizmente, faz por conta, e aí depois, hora de regularizar, até só regularizar o documento da casa, a gente não consegue regularizar, porque algumas normas não permitem, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Madeiras Tratadas Malbec. A madeira tratada é uma ótima alternativa para a construção de ambientes comerciais, residenciais e na agropecuária. Possui alta durabilidade e melhor custo-benefício. Madeiras Malbec. www.madeiratratadamalbec.com.br. Quando a gente fala de reforma, o projeto é tão importante quanto quando você vai tirar uma obra, vai começar uma obra do zero. Tati. Sim, eu acredito que até mais, né? Porque assim, no papel a gente consegue visualizar, essa parede aqui não tá legal. Antigamente, digamos assim, a gente pega projetos de 20 anos atrás, 30 anos atrás, era um tipo que as pessoas buscavam. Hoje é totalmente diferente, são espaços mais amplos, espaços sem ângulos, né? Antigamente tinha muito aquele 45 graus, hoje a gente já não utiliza tanto, né? E então, assim, eu acredito que o projeto é fundamental para a reforma, porque aí você também consegue visualizar já na imagem, no 3D, como que o espaço que você tem hoje é esse aqui, mas como que ele vai ficar, né? Muitas vezes a pessoa que vem, ela é leiga, ela não entende, ela não consegue visualizar do jeito que vai ficar a obra, né? Então é muito importante. E o próprio proprietário, depois ele vê. O que acontece? A gente projeta aí, né, a reforma dele e fala, nossa, eu não pensei de fazer isso aqui. Né? Ele pensei só de fazer um quarto, uma sala para cá, desse jeito. A hora que você faz o projeto, né, tudo dividido bem certinho, já com detalhe, já pensando no telhado, já pensando em tudo, né? Porque quando você vai fazer um projeto de reforma, você não vai só fazer a repartição ali, né, dos quartos, dos banheiros. Você tem que pensar, como é que eu vou fazer com o telhado? Porque o telhado é uma sequência da obra, né? Onde que eu vou fazer as descidas de água? Você vai precisar de descida de água. Toda a parte elétrica, né? A parte hidráulica também, que você vai ter que puxar para aquele ambiente que vai ser novo, né? Então, tudo isso no projeto de reforma já vem pronto, né? Enquanto que às vezes a pessoa vai fazendo por conta, o pedreiro fala, agora tem que pôr uma torneira aqui. Daí o cara fala, mas nós não pensamos o que nós ia fazer, como é que eu vou pôr essa torneira aqui, não né? Não tem descida de água, tem que quebrar a parede. E às vezes até um caso pior que é o telhado, né? Porque o telhado vem com caimento, vamos dizer assim, né? Que ele tem uma norma de caimento também para não dar infiltração. E daí a hora que você amplia, você não consegue mais aquela inclinação do telhado para atender a norma. Daí se você fizer, uma vai ficar feio, né? Uma que muitas vezes acontece que o pedreiro faz como ele acha que vai ficar bom, né? Ele não preciso cobrir aqui, ele vai lá e cobre. Só que daí às vezes fica fora de norma, pode dar infiltração, além de ficar feio. E quem quer fazer uma reforma, que daí depois você olha aquela casa e fala, puta, mas não ficou legal, né? Não ficou bem já do jeito. Já mexeu para arrumar e aí não ficou gastei bom. Dinheiro e não ficou né? Não ficou bom, né? Não me atendeu, né? A minha expectativa, né? Ei, não saia daí! Construção e decoração volta já! Na hora de construir ou reformar, tradição e confiança fazem a diferença. A loja NID da rede Construicia oferece tudo em materiais de construção, com qualidade, preços justos e atendimento de quem entende do assunto. Loja NID, tradição que constrói história há mais de 70 anos em Marechal Cândido Rondon. E quando a gente fala em investimento, eu sei que é tudo muito relativo, depende do tipo de materiais que você vai utilizar, o que você vai querer naquele projeto, mas assim, é difícil a gente falar que você gasta mais reformando do que construindo do zero?
É difícil, cada caso é um caso, né? Por isso que a gente fala que tem que ser avaliado antes. Se você já tem esse imóvel, né, ok, a gente vai lá dar uma olhada, ou se você está pretendendo comprar um outro, né, que seria atrativo para você, mas aí, para que você vai utilizar aquilo? Para que você vai... É para residência, é para clínica, é para comércio? O que você vai fazer? Para ver se vale a pena. E as condições que o imóvel vai estar também, né? Entendeu? Porque muitas vezes, né, vai ter que trocar o piso, né? Às vezes tem que, né, trocar até o reboco da parede, de repente, né, entendeu? Colocar um gesso, quebrar a parede e tudo mais. Então, tudo isso varia de reforma para reforma. Tem reforma que é mais simples, né? Entendeu? E tem reforma que daí é mais abrangente, né? Da onde você quase aproveita só a estrutura da casa, né? O resto você faz tudo novo, né? Porque às vezes é muito antigo, né? Vem daí a parte da arquitetônica, da parte de pisos e tudo mais, porque hoje a gente tem N pisos, né? Antigamente já não tinha tanto, né? E na reforma, lógico, a primeira coisa quase que o pessoal fala que é trocar é o piso, né? Piso, a primeira coisa. Piso, revestimento, né? Dos banheiros, né? Cozinha, né? Que são esses itens assim, que daí também tem que ter, né, o aconselhamento do profissional, porque para a pessoa às vezes nem comprar, às vezes a pessoa compra até uma coisa que é muito cara, você falou em dinheiro, né? Aí comprei esse piso aqui, paguei lá 150, 200 reais o metro, mas não era o indicado. Às vezes vai ficar até feio naquele local. É um piso caro, é um piso bom, mas não recomendado, né? Entendeu? O profissional sabe, não, aqui nessa área tem que ser esse tipo de piso, né? Então esse aqui atende também, então isso também te vai baratear a obra. Né? Às vezes a pessoa pensa, mas eu vou pagar o arquiteto, pagar o engenheiro, né? Isso vai custar muito caro para a minha obra. Mas se ele fizer a conta do que ele economiza, né, na hora de escolher os materiais para não colocar o material errado, né, e às vezes até fazer a obra errada, depois a obra vai dar um trinco, né, vai dar algum problema também. Então esse custo depois é muito maior, né? Construção e decoração volta em 20 segundos. Agora, uma coisa é fato. Você pode comprar uma casa que foi construída há 30 anos atrás, 40 anos atrás, e você pode deixar ela como se fosse construída neste ano do zero, porque, é claro, são muitas diferenças de tendências e tudo mais, mas isso é algo assim fantástico que a gente consegue visualizar quando a gente fala em reformas. Isso é muito legal, a gente presencia isso com os clientes. Recentemente nós pegamos um apartamento e ela tinha para investimento, então a ideia dela era ou reformar para alugar ou para vender, e realmente ficou muito bom. Então geralmente o que acontece? A gente valoriza o imóvel da pessoa, provavelmente ela investiu ali 150, né, 150 mil reais, mas o imóvel valorizou de 200 a 300 mil. Então, é por isso que eu falo, cada caso é um caso, né? E não necessariamente teve que utilizar materiais caríssimos, né? Porque a gente sabe que hoje o mercado oferece... E às vezes tem até o caso de reforma, assim, que sempre a pessoa que compra aquela casa nunca está do jeitinho dela também, né? Mesmo que a casa é nova. Às vezes o cara comprou aquela casa que acabou de ser construída, nem morou ninguém dentro. Mas ele fala, não, mas esse aqui eu quero mudar. Né? Que é o gosto da pessoa, né? É para ficar com a cara da pessoa. Daí a pessoa sempre tem, né? Sempre quer mudar um ambiente. Às vezes é até a cor da parede. Né? Mas assim, a pessoa tem algo que ela se identifica, né? É a cor, ou enfim, às vezes tem gente que gosta muito da cozinha, que é um ambiente maior, outros gostam de sala, né? Aquele conceito aberto. Então, assim, realmente eu imagino que isso deve ser muito comum, e aí o engenheiro e a arquiteta têm que entrar em ação. É isso aí. Aproveitando a tua deixa, Tati, você comentou agora há pouco dessa reforma que vocês fizeram no apartamento. Gostaria que vocês falassem, compartilhassem conosco exemplos de obras que vocês fizeram, reformaram, né? Eu imagino que deve ser várias. E, de repente, comentando como é que foi nessa obra, o que vocês utilizaram, o que vocês preferiram. Enfim, eu deixo à vontade para vocês compartilhar com a gente. Tá, ok. Esse apartamento, ele
provavelmente foi comprada uns 40 anos atrás. E ela manteve do jeito que ela comprou. Então, ali, realmente, a gente tirou piso, quebrou parede, aberturas, trocamos todas as aberturas, piso dos quartos, o banheiro foi todo repaginado. Antigamente utilizava muito pastilha em box de banheiro, enfim. Então ali a gente já colocou um revestimento mais atual, tinha banheira na suíte, nós tiramos a banheira, porque também hoje é um item que as pessoas não buscam, não muito pouco. Talvez, então, um spa lá fora, numa varanda, alguma coisa assim. Mas a banheira a gente tem quase zero. Hoje assim, usa muito pouco, muito né? pouco. Unimos ali a parte da cozinha com a sala de jantar, tinha uma parede ali que fechava também, então ali quebramos a parede. Dos quartos foi trocado todo o piso e as aberturas. Foi trocado as mobílias, né, também, né? A parte da cozinha, então, foi feita o mobiliário foi feito novo, porque assim, eu comentei com ela o seguinte, vamos manter o que realmente fica numa casa, numa residência, que seria, então, a parte dos banheiros e cozinha. Então, toda essa parte foi retirada e foi feito tudo um pouco mais moderno, mais linear, assim, que qualquer um poderia aceitar da forma que está hoje. Uhum. Isso é uma prova de que sim, é possível reformar e valorizar, inclusive depois quando ela vender esse apartamento, ela vai conseguir, vamos dizer assim, que ela investiu, ela consegue ter esse retorno. Uhum. E se ela tentasse vender o imóvel do jeito que estava, com toda certeza ela teria desvalorização no dinheiro dela, né? No investimento que ela fez anos atrás. Sim, com certeza. E esse imóvel foi assim, um acompanhamento que nós fizemos desde o início, de tirar todo o piso, né? Imagina, era num prédio, né? Então foi tirado todo o piso, colocado todo o piso novo, né? Os revestimentos, né? O que a gente encontra às vezes é piso sobre piso. Piso sobre piso. É muito comum nesses imóveis antigos você ter uma camada de piso ali, sei lá, aquelas lajotas antigas, depois tem um porcelanato por cima. Isso a gente não recomenda fazer. Então a gente tira as duas camadas, né? Pede para o pedreiro tirar tudo e refaz tudo de novo. Mais obras, Fernando. Para não ter problema. Nós tivemos, daí depois vamos ver ali o que nós já deixamos preparados ali. Esse é o apartamento que nós reformamos, né? Até tinha um papel de parede lá, né? Que são coisas antigas, né? E daí depois a gente foi alterando, né? Essa parede que foi removida, né? Do apartamento. Mobiliário. Esse mobiliário também era antigo, também foi excluído. O banheiro também foi todo repaginado, feito de novo. A banheira lá que tinha, né? Foi feito nova, os pisos da banda. Que eu falei de piso sobre piso, né? Piso sobre piso, ali na cozinha tinha também, os armários também foram trocados também. Aí aqui aí no caso aí já a cozinha nova, já toda repaginada, né? Com abertura já, que a gente fez também, com os balcões novos, né? Temos os banheiros também, né? Esse é o banheiro da suíte, né? Que foi feito novo. Esse é o banheiro social que tinha lá. Mais uma da suíte. Esse também é da suíte. E essa já é um outro caso. Essa já é uma casa que nós pegamos para reformar, né? A cliente tinha começado a construir ela, acho que há mais de 20 anos, né? 20 anos. E ela estava paralisada, ela tinha um projeto, era uma casa, ela estava certa, não que ela tivesse algum problema, vamos dizer assim, né? Só que ela começou e parou o investimento, vamos dizer assim, né? Daí dela procurou a gente porque já tinha passado todo esse tempo e hoje a vida dela também era outra realidade, né? Que daí os filhos já estão grandes, já não mora mais com ela, né? E como projetou a casa naquela época, daí também hoje ela já não queria mais, né? Sim. Entendeu? Então ela só tinha quase só a alvenaria, a estrutura da casa pronta, né? Aí nós fizemos toda a reforma dela. Aí teve alteração de ambientes, teve paredes que tiraram aí, paredes que foram colocadas, né? Entendeu? Aí foi criada a nova cobertura, ela fez uma piscina nova também nessa área, né? Que a gente já tinha projetado para ela.
E daí a garagem também ela aumentou, né, Tati? Ela aumentou a garagem também. Essa reforma foi legal porque a gente desconfigurou bastante do que tinha no projeto antigo. Eram cômodos menores e aí a sala era bem pequena, a cozinha tudo bem pequenininho. Então, assim, claro, mantivemos a estrutura dos pilares, porque o engenheiro não me deixa tirar. Sim, alguns pilares a gente não pode né? tirar. Teve um que foi relocado. Relocamos um pilar. Que pode ser. A garagem foi ampliada, né? Essa parte da garagem foi ampliada, né? Que ela era menor a garagem. Era para um carro só. E aqui a gente já tem a obra finalizada já, mobiliada. Então aqui era uma coisa só, era uma parede que vinha e dividia tudo isso. Então aqui a gente conseguiu unir a sala de jantar, cozinha e a sala de estar, que é o que o pessoal procura hoje bastante, né? Mantendo aquele pilar ali. Aquele pilar manteve. Ele foi e daí a gente dá um jeitinho para colocar lá, para não atrapalhar, né? Que bacana. Aqui é do banheiro da suíte. A parte da piscina, que isso aqui foi totalmente novo. Um banheiro social. A suíte, essa suíte, ela era particularmente diferente, né? Ela cheia de 45 graus, como eu falei, projeto antigo, outras necessidades. Então a gente tentou tirar o máximo que a gente conseguiu e só tive que manter essa parte aqui que vai para o closet. Então, conseguimos deixar ela mais retangular ou quadrada possível. E aí ampliou também o espaço da suíte. Aqui o banheiro da suíte, o banheiro social, a piscina. Lavanderia. Essa já é uma outra reforma. Essa é uma reforma de uma área de festa que estava pronta. Né? Já tinha a piscina, já existia, né? Então nessa obra nós fizemos uma parte de revestimentos, né? A piscina manteve, o piso também da piscina manteve, mas aí todo o revestimento de pintura, de paredes, né? Foi tudo alterado, né? Ela era uma área de festa aberta, inclusive, né? Ela não era climatizada. Aí com a reforma nós tiramos esse balcão que está aí na foto é o antigo, ele foi tirado também, ele foi feito um novo, né? Entendeu? Todo o piso, esse piso também você vai ver nas próximas fotos que foi tudo tirado também. Essa também é a cozinha antiga que tinha lá. Apesar de ser uma cozinha grande, mas já era, assim, vamos dizer, ultrapassada. Já não atendia o que o cliente pedia, né? Daí a gente fizemos, daí esse pergolado foi criado ali do lado da piscina, né? Que era uma área que eles pediam também. E aqui ela reclamava muito de infiltração nessa parte do muro. Da parede. Então nós acabamos revestindo ele todo, mas deixando assim, o mais clean possível para não cansar também. Foi feito um tratamento dessa parede, né? Porque ela, se você visse antes, ela era só com a pintura e uma textura, né? Então foi tirado toda essa textura, né? Foi refeito, né? Foi impermeabilizada essa parede, foi colocado revestimento. Né, que às vezes na foto não vai conseguir, mas ali, ó, tudo isso é revestimento que tem nas paredes ali, ó. Tem esse que é em 3D, né, Tati? Que esse que aparece mais ali é em 3D, e aquele outro, né, o outro ali, o liso, é um revestimento também, né? Daí foi revestida ali a cascata da piscina, né? Atrás ali da cascata tem a casa de máquina deles, né, que fica escondida ali atrás da cascata. E essa outra parede que foi também toda remodelada, de todo o quintal. Né? Aí ali já temos a parte interna de como ficou. Né? Tá vendo? O piso é novo, foi colocado porcelanato, tudo novo. Né? Foi colocado, né, as aberturas, climatizado, né? Ele é todo climatizado. Né? Foi colocado ar-condicionado, 2 ar-condicionados grandes para climatizar tudo. Ó, o balcão também foi feito novo. As cores já bem As diferentes. Cores também isso, todos os revestimentos são diferentes. A churrasqueira também é outra churrasqueira, lá tinha uma churrasqueira, foi tirada toda ela, feita uma churrasqueira nova, né? Toda a parte hidráulica aí foi tudo mudado, né? Aquela antiga, a gente demoliu ela inteira e fez tudo novo, até o local. Às vezes aparece que a pessoa pensa, mas ficou no mesmo lugar. Não, ela foi deslocada um pouquinho, porque eles pediram mais espaço, né? Foi colocada, ali também, né, do lado tem um banheiro também,
de atendimento ali da área de festa, né? E aqui já a parte pronta já, né? Só não trocamos. Aí também foi trabalhado a iluminação, que a Tati fez também, né? A parte arquitetônica, né? De toda a iluminação, foi também toda trocada a iluminação, né? Tanto lá interno como a externa, né? Das paredes. Aí dá para ver que ficou, né, bem moderno, né? Ficou bem diferente. Bem diferente. Como muda, né? Que daí valoriza. Valoriza demais. E o cliente sempre fala pra gente, não, as pessoas vêm aqui ver que é diferente quem conhece a casa anterior e vê agora, né? Sabe de como que a mudança, né? E o próprio cliente fala que se não tivesse pedido para vocês fazerem, eu não imaginava que ia ficar assim, né? Eles não iam chegar, vamos dizer, nesse ponto, né? Porque daí tudo isso, né, foi feito primeiro, né, Tati? A Tati fez a parte arquitetônica, fez o 3D, né, fez as imagens, né? Aí o proprietário fala, mas vai ficar desse jeito que está aí na imagem? Vai ficar igual. Vai ficar melhor. Vai ficar melhor, pode ter certeza. Que legal. Isso aí. Essa aí é a reforma da igreja, que nós fizemos também. Ela foi trocada, todo o piso também dela, né? Foi aumentado, foi, né, Tati? Ampliada também. O telhado foi trocado todo. Foi trocado. Ampliada na largura. Então, toda essa parte aqui de mezanino também nós ampliamos. Foi ampliado o mezanino, foi criada, né, uma nova escadaria nova, que a escada que tinha, né, antigamente ali, era uma escada que não atendia hoje até as normas do bombeiro. Né? Então, hoje, muitas vezes, na reforma acontece isso, né? Às vezes a pessoa faz e esquece. Nós estamos falando agora de obras comerciais, né? Que precisa ter a licença, né, do bombeiro, né? Igual uma obra de saúde precisa ter as normas também de saúde, né? Então essa obra aí nós fizemos elas, né, para atender também o bombeiro, porque tinha um mezanino que lá em cima acho que são 130, 140 pessoas, acho que era lá em cima, né, do mezanino. Então foi feita uma escada totalmente nova, né, para atender tudo isso. Ela foi ampliada, até você pode ver, essa parte que está mostrando da imagem ali agora é a parte que foi ampliada, até a parede antiga ainda está aqui. Tá aqui. Ela foi demolida depois, né? Aí foi feita toda a cobertura, né, nova dela também, estrutura metálica. Aí já está a parede demolida, né, da igreja, antes de cobrir com o telhado, né? Foi, lógico, calculado a parte também de estruturas e pela Tatiana foi calculada a parte de iluminação, que é obrigatório também da igreja, de aberturas e tudo mais, para atender às normas, né? Porque hoje, né, às vezes a pessoa faz a reforma e esquece desse detalhe. Né? Por isso que tem que ter um profissional, porque ela esquece. E daí, na hora de regularizar a obra, fala, essa janela está errada. Né? É menor. Provavelmente obra comercial, né? Que tem uma obra dessa que é um público grande. Então, foi calculada as rotas de saída por causa dos bombeiros. Então, o cara às vezes faz a obra e daí pede a licença do bombeiro, vai fazer um projeto. Não, mas essa porta não atende à norma. Ela tinha que ser diferente. Né? E tem vários itens, né, que entram nisso, que daí a gente, aqui no escritório, a gente discute junto. Né? A Tati faz a parte arquitetônica, eu faço a parte dos bombeiros, e daí a gente vai chegando num bom senso que atenda os dois lados. Né? Tanto a parte arquitetônica que ela pediu, né, para ter, né, aquele ambiente agradável, como a parte, né, dos bombeiros, a parte comercial que tem que atender também, a parte técnica também. Isso. Aí a fachada antiga da igreja, né, já com a parte ampliada, né, aí a lateral, a parede nova que foi feita, aí aquela já é pronta. A parte interna, né, ela foi colocada, foi feito o gesso, né, com iluminação nova, climatização toda nova também. O altar também foi feito tudo novo, né, Tati? Foi desenhado o altar novo, do jeito que, né, que eles pediram, né? Daí a gente, né, foi até chegar como ele queria, né? Que a igreja também tem o jeito dela funcionar, né? Então a gente pede, né, lógico, o padre lá, que seja o padre, o pastor, como você quer. Daí o padre fala lá, o pastor, não, eu fico aqui do lado tem o pessoal do coral, aqui do lado, então tem tudo isso. Então isso ele passa para a gente, né? Aí a Tati pega e distribui isso para atender todo o ensejo deles, né? Da igreja lá. Aí já é dela, a fachada dela pronta,
né, finalizada, né? Entendeu? Tem ali a escadaria, né? Eu vou até falar de novo dos bombeiros, porque é um item que o pessoal sempre esquece, né? Tem a escadaria, tem a parte de corrimão, né? Guarda-corpo que tem que ser obedecido, né? Entendeu? Essa obra ela tem, né? Ela atende tudo, ela atende tanto acessibilidade também, né, Tati? Que a parte de acessibilidade hoje é obrigatória, né? Entendeu? Então a acessibilidade dessa igreja ela foi feita pela lateral. Né? Então ali na lateral não tem degrau, só tem uma rampa, né? Com a inclinação certa também, né? Para atender, ela tem a rampa com o guarda-corpo certinho para atender a acessibilidade do cadeirante, a gente fala até do muletante, que às vezes a pessoa assim, não é que a pessoa usa a cadeira de roda também, então aquela pessoa às vezes está machucada, né? Se acidentou e está usando tá andando com a muleta, está andando, né? com andador, uma pessoa de idade, né? Então acessibilidade são para eles também, não é só para a cadeira de roda, né? São para todos, né? É uma obra imponente. É uma obra grande. Realmente uma presença marcante, traços bastante modernos, né? Também Não muda. Muda bastante. Ela foi reformada aí, foi demolida também uma escada lateral que ela tinha ali também, que não atendia também, né, as normas da escada lateral. Nós fizemos uma outra escada de acesso para o salão deles lá também, lá do fundo, né? Para justamente encaixar com a arquitetura nova que a gente estava fazendo ali para essa igreja. Agora, essa é a parte arquitetônica, eu vou deixar a Tati falar um pouquinho. Essa é uma obra também um pouco mais antiga, mas tem bastante relevância aqui na cidade. Então, ela fica aqui bem localizada. E essa fachada, pelo que eu me lembro, é de 2012, 2013 para cá. Então, eu acho que um pouco antes da pandemia que nós mudamos tudo isso. Então, tiramos... Aqui ele tem todo um revestimento de granilha. É granilha que fala? Granilha, é isso. São placas que o pessoal utilizava para revestir a fachada. Então, para deixar de uma forma mais bonita e que uma durabilidade maior também. Tem vários prédios antigos assim que foram utilizados esses materiais. E aí retiramos tudo isso, passamos de novo uma textura, uma massa... E aí fizemos uma pintura ali para deixar com uma cara de escola de novo, diferente, um pouco mais moderna. E voltando com as cores da escola, né, do colégio. Opa. Aqui ficou essa é a fachada antiga, né? Aqui. Então essa fachada antiga, a gente pode ver que também é uma obra lá de 1950. Alguma coisa assim, a obra com mais de 50 anos. Né? Muito mais. Porque a escola fez 70 anos. Sim. Né? E então também era uma fachada reta, simples, atendia até o momento, mas faltava ali, como a entrada principal, a entrada da secretaria, uma cobertura, uma marquise para dias de chuva, o pessoal chegando, fazer uma recepção, alguma coisa nesse sentido. Então também tinha essa necessidade. Aqui a lateral das salas de aula, aqui parte da esquina. Então, aqui nós já temos a fachada nova. Aqui colocamos, então, marcamos mais essa parte da secretaria, do acesso, então deixamos mais imponente um pouco ali. Aqui seria um acesso de uma outra sala de aula principal, do terceirão, e agora eles utilizam para outros fins. Continuamos aqui com salas e aqui também salas de aula. Mas a questão principal ali foi fachada. Então, trazer as cores da escola de uma forma bonita, uma forma também um pouco lúdica, trazer essa diversão um pouco, mas que tenha a cara de escola, que seria também uma evolução da escola aqui para a nossa cidade. E aqui também a parte da esquina, só para ilustrar. Você vê assim, que ficou outra visão da escola, né? Parece uma escola nova. Um ambiente novo, né? Alegre, vamos dizer assim. Sim. Ganhou vida, né? Nesse caso, em muitos casos, as cores, elas realmente fazem a diferença. Em outros casos, nem sempre a tonalidade tão alegre é o indicado, mas nesse caso a gente trabalhar com as cores é igual eu comentei com você, que às vezes a pessoa compra aquele piso que é caríssimo, compra uma torneira caríssima lá,
mas vai ficar, não vai ornar com o ambiente, né? Então é a mesma coisa de trabalhar com as cores ali, trabalhar, né, com todo esse detalhe arquitetônico, e daí você faz um negócio que combina com o outro, né? Não é só chegar e jogar o punhado de cor lá deixar. Não né? tá ali por acaso, né? Esse amarelo, por exemplo, é da marca, da logo do colégio, então está bem explorado, né, nessa nova... E na questão arquitetônica, aqui esse painel ele foi criado, então não tinha nenhuma parede ali nessa parte de cima. A obra acabava aqui, a parte da secretaria chapada ali, então criamos isso para realmente trazer uma certa imponência para a parte da secretaria ali, para a parte do acesso principal da escola. Aqui mais uma da fachada. Então, de obras, acho que daí a gente sempre explica também, né, que a gente também trabalha, lógico, com obras novas, né? Sim. E às vezes a gente fala também, eu gosto de, eu falo para a Tati assim, que eu gosto de ir no terreno, porque eu senti o terreno. Quando a pessoa, às vezes, até comprar um terreno. Essa semana mesmo conversei com um amigo meu, né? Ele falou, Fernando, eu estou pensando em comprar uma casa nova, né? Eu vou comprar uma casa. Tá bom, falei, me chama lá para eu ir lá ver a casa, deixa eu te dar um parecer da casa. Né? Se te atende ou não, né? Eu não sei se eu compro um terreno. Se for comprar o terreno também, me chama para eu ir lá ver. Que daí você vai falar o que você vai construir lá, eu te falo se eu consigo fazer, se compensa comprar esse terreno para fazer esse imóvel lá ou não. Então esse serviço, né, também é feito, né, por mim e para a Tati, geralmente a gente vai junto, né, que sempre é bom, cada um tem uma visão, né? Eu olho um lado, ela olha o outro, assim, né, para unir as duas partes, para atender melhor o cliente, né? Porque muitas vezes o cliente só pensa, o meu terreno é grande, é bom. Né? Às vezes tem que ver o terreno tem aclive, tem declive, tem vários casos, né? Tem que olhar a parte de vizinhança, né? Ver se aquilo que ele quer construir também atende, né? Porque às vezes também a pessoa vai fazer uma casa muito grande num bairro de casas pequenas. Também isso, infelizmente, não valoriza aquela casa. Né? Então isso também a gente dá essa assessoria para a pessoa, né? E explica essa área também de construção. E daí depois, lógico que quando começa a obra, a gente vai lá desde o início, né? Até finalizar a obra. Desde começar o nível da obra, né? Que o principal da obra, às vezes a pessoa não vê isso. É o nível que a obra vai ficar, né? Em referência lá ao meio-fio, a rua, né? Entendeu? Porque o cara às vezes pega lá e começa o nível da obra, a hora que vai ver a obra parece afundada dentro do terreno. Né? Então tudo isso a gente atende, né? Entendeu? Desde não ficar nem uma rampa muito grande, né? nem muito pequena. Né? Então tudo isso, essa semana mesmo nós estivemos numa obra que nós estávamos fazendo e lá o terreno ele é bem irregular, com bastante aclive para a esquina, assim, sabe? Então nós fomos ver que daí a garagem ia ficar com uma rampa muito grande da rua, né? Ela ia ficar um absurdo de rampa, né? E uma coisa que não é nem aconselhável fazer, né? Daí nós conseguimos alterar o projeto ainda em tempo, né? Criamos um nível ali para a garagem ficar um pouquinho mais baixa, né? E daí atender o cliente, porque algumas coisas assim, degrau ninguém gosta em casa, né? Mas também uma rampa muito grande também não vai resolver. Então ali aquele degrau resolveu o problema da casa, né? E atendeu a rampa também para ficar uma rampa no padrão normal, né? Que a gente diz, né? Uma inclinação boa. É bacana o Fernando ter comentado há pouco. A gente focou um pouquinho nesse trabalho da questão da reforma, mas que o escritório de vocês atendem todo tipo, né, de trabalho, enfim. E é bacana também essa união entre arquiteto e engenheiro, acho que os dois no mesmo espaço, trabalhando junto. Muitas vezes quando um cliente vem, você já tem o suporte todo que ele precisa à disposição, né, Tati e Fernando? A gente já faz todos os projetos, né? Então o cliente sai daqui com um pacote pronto, vamos dizer assim, né? Porque muitas vezes a pessoa fala, o arquiteto fez para mim, agora eu vou ter que procurar um engenheiro para fazer o estrutural, o elétrico, e um outro para executar, de repente, às vezes acontece, né? Entendeu? Então, aqui no escritório a gente já faz todo o serviço, desde o acompanhamento, né? O projeto, de todo o comércio, da casa, né? Desde o início. E muitas vezes um profissional
faz de um jeito, até você procurar o outro, até você se entender com o outro profissional, às vezes leva mais tempo, às vezes até mais investimento, e muitas vezes quando você tem os dois no mesmo ambiente, já está ali um consenso, já trabalha junto, um já sabe que vai ter que atender o outro e vice-versa, e a coisa acaba fluindo, talvez, de uma maneira melhor. Acontece às vezes até com os profissionais, né? Não só eu, lógico, com todos os engenheiros e arquitetos. Às vezes o pessoal até briga, engenheiro tem briga com arquiteto. Não é que tem briga. É que o arquiteto faz, às vezes, um projeto, né? E aquilo, às vezes, não consegue executar. Né, entendeu? Então tem que ter esse meio termo, que daí o consenso, que daí a gente senta do jeito que vai, lógico, agradar o cliente, né, entendeu? E fique bom. Porque depois que o arquiteto fez o desenho dele, é difícil ele mudar. Né? Então, geralmente, quando a Tati está projetando, ela manda o projeto para mim, eu também dou minha análise, né? Antes de finalizar. Dou lá meus pitacos, vamos se dizer assim, né? Daí ela fala, não, isso não é bom, isso é bom, né? Porque daí a gente analisa desde de pensar, igual eu te falei da reforma, da descida do telhado, né? De ver tudo isso, porque às vezes não é todo arquiteto que tem uma visão maior, né? De ver tudo aquilo na hora de construir, né? Daí a gente entra junto e trabalha junto. Daí eu falo, Tati, isso aqui nós vamos ter, não é que vai ter problema, vamos ter dificuldade, vamos pensar assim, né? Então vamos achar um jeito que fique mais fácil, e tudo que fica mais fácil para fazer também fica mais em conta, se você pensar assim, né? Sim, é entendeu? verdade. Então a gente une esses dois lados, né, para a obra ficar ao contento do cliente, né? Desde locação de ar-condicionado. Isso. Então eu já deixo locado, já deixo pré-locado, Fernando, vai ficar em tal lugar, porque senão ele coloca aleatório. Ele, imagino que vai ficar bom aqui, mas eu pensei de outra forma. Então fica bem mais fácil já entregar já está quase previsto isso previsto, também, né? Desde as torneiras, né, da parte de banheiros, né, e tudo mais. Cozinha, as bancadas, a parte de hidro. Na cozinha hoje, mesmo que você não vai executar, não vai colocar todo o mobiliário que você deseja, que você previu, desde lava-louça, micro-ondas, lava-louça, muitas pessoas agora, não quero, não preciso. Mas e no futuro? Será que você não vai querer? Né? Ou uma geladeira com aquele dispenser de água. Não tenho hoje isso, não vou pôr na minha casa. Mas e depois? Então, se você já deixar isso previsto, já colocar no projeto, você tem menos dor de cabeça depois. Uma persiana automatizada, uma janela automática, a automação em si já deixa previsto. Placa fotovoltaica. Não tenho dinheiro para pôr isso hoje, mas e se no futuro você quer colocar? Já deixa a espera disso tudo prontinho para depois já ser executado, para depois não gastar, né? Senão a pessoa vai ter que quebrar a parede. Então né? vai praticamente fazer uma reforma. Uma reforma de uma obra nova. Às Isso. vezes, igual ela falou da parte da cozinha, né? Muitas vezes a pessoa não faz lá a cozinha, não de má fé, mas faz do jeito que ela pensou. Daí o cara vai lá falando, vou comprar uma cozinha, né? Vou mandar fazer uma cozinha planejada para mim. Depois que a obra está pronta, está toda pintada a parede, aí vem aqui tirar as medidas para fazer minha cozinha planejada. Aí que acontece os problemas, porque daí, né, não tem os pontos hidráulicos onde precisava ter, não tem os pontos elétricos, não tem as tomadas. Então, tudo isso, a hora que a gente vai projetar, a gente já pensa e já mostra para o cliente também, né? Sim. Até a disposição de cuba, fogão, geladeira, a gente já pensa como que seria funcional para quem vai utilizar no dia a dia. Então a pessoa chega e fala para nós, o meu dia a dia é dessa forma, eu acordo, faço isso, eu cozinho em casa, eu não cozinho em casa, não vou fazer. Mas e será que lá na frente você não vai mudar de ideia? Então já prevê tudo isso também. Isso é muito bacana você conhecer a realidade, é importante, e também, vamos dizer assim, vocês também levarem em consideração que a pessoa quer, o que ela gosta. Claro que muitas vezes vocês têm que mostrar, enquanto profissionais, que aquilo que elas estão querendo, ou que elas imaginam, não é tudo aquilo, né? Sim. E muitas vezes ela vai mudar de ideia, mas é um trabalho formiguinha, eu diria ali, para chegar num consenso, num denominador comum, que aquele é o melhor caminho para chegar no final da obra. Num projeto novo, geralmente demora, né? A gente faz o projeto, aí apresenta, aí a pessoa, não, mas eu queria que mudasse aqui, né?
Daí faz voltar, mas eu pensei, daí eu conversei com o meu amigo e ele falou para eu não fazer isso. Daí às vezes não faz isso não, isso não é recomendado também, igual você falou, né? Sim. Então, até a gente fechar mesmo o projeto para começar a obra, né? Então, tem um tempo, né? Não é... Acontece de cliente chegar aqui e falar, mas eu quero começar a obra. Eu já tenho pedreiro. Eu já tenho pedreiro, né? Hoje é terça-feira, o cara já fala... Já estou comprando material. Segunda-feira o pedreiro falou que já começa. Eu falei, não, mas como assim? Como assim, né? Então, tudo tem que ser planejado, porque o que está planejado, né, evita reforma, evita quebradeira depois, né? Porque mudar no papel é fácil, agora mudar lá na obra, numa parte que já está executada, infelizmente isso vai ter custo e não vai ficar atendendo depois o cliente, né, bem certinho, porque não é tudo que você consegue mudar. Principalmente a gente vê em obras até institucionais ou mesmo casas, aquela do ar-condicionado. Sempre tem uma caixinha de ar-condicionado e aquele pendurado lá, a tubulação. Gente, se você prevê isso antes, você não tem dor de cabeça depois e não fica aquela coisa feia. Esteticamente feio. Ou você quebra a parede e faz tudo de novo, ou vai ficar daquele jeito. Isso a gente vê bastante. Tem bastante. Porque igual a gente falou, a obra está nova, e daí agora o cara fala, eu vou pôr o ar-condicionado. Né? E daí, né, às vezes, né, o caso de, às vezes o engenheiro não acompanhou bem a obra, ou mais no final da obra nem foi tanto na obra, e daí esqueceram de pôr o ponto lá. Então daí lá vai a quebradeira, quebra, né, aí faz tudo, pinta tudo de novo, né, e tudo isso tem um custo, né? Por isso que a gente fala que o contratar o bom profissional, né, isso vai ser um custo menor para ele, vai ser mais barato do que ele fazer por conta. Porque depois ele vai ter problema, né? Infelizmente. É aquela história que a gente fala, né? O barato sai caro. O barato sai caro. Você acha que você vai economizar, que você está arrasando ali, que você vai se livrar disso e daquilo, mas depois, quem já viveu isso na prática sabe que depois acaba saindo bem caro. Bem caro. Então, a orientação é simples. Procurar um profissional, a orientação profissional faz toda a diferença desde o início, né? Como o Fernando citou, até às vezes de um terreno, a localização. Da compra do terreno. Isso aí. Até esses dias eu tive uma ligação de uma pessoa, ela fez um projeto com outro profissional, mas ela já me procurou para fazer interiores. Então eu falei assim, nossa, isso é muito difícil acontecer. Geralmente a obra está pronta e aí eles vão atrás. Mas assim fica bem interessante, porque enquanto eles estão finalizando o projeto arquitetônico, eu já entro com interiores e aí a gente já prevê toda essa parte que eu te falei antes, ar-condicionado, iluminação, hidroelétrica, já deixa tudo zeradinho ali, tudo prontinho. Redondinho. Um programa com muitas informações e compartilhando aqui imagens, né? Eu acho que a gente gosta de ver sempre na prática, porque quando fala em reforma ou qualquer tipo de obra, a gente quer visualizar. Eu acho que foi bem bacana vocês separarem para a gente o antes e o depois, e a gente fica assim, realmente vendo que faz toda a diferença, o uso de materiais, enfim, as escolhas, né? Claro, sempre com essa visão do profissional. Então eu quero agradecer vocês por mais uma vez estarem no nosso programa e com tantas informações e dicas e sugestões, querendo orientar aquelas pessoas que estão de fato pensando em construir ou reformar. O prazer é nosso, Ana, de receber aqui no nosso escritório. Eu e o Fernando estamos aqui à disposição, né? Atender os clientes, né? Para todo tipo de obra, né? Desde uma obra nova até reforma, né? A Tati também trabalha com interiores, né? Na parte, né, de decorações também. Desde da parte inicial até a visualização do terreno, a questão de insolação, localização. A gente acompanha do início ao fim da obra. Muitas vezes os clientes nos perguntam, mas para escolha de tinta, escolha de piso? Não, a gente está aqui também, a gente vai acompanhar todas essas etapas. Tá bom, e agradecemos também a associação, né, por ter dado essa oportunidade, né, a vocês lá do presente, né, que fez essa, como é que vamos dizer assim, essa parceria, né, com a associação. E estamos muito contentes, né, de poder atender a todos. Obrigada. Chega ao fim mais um episódio do Construção e Decoração, um programa para você se inspirar, se informar, transformar ideias em projetos e projetos em realidade.